Esse é exatamente o texto que está na lei, A, B e C. Aí nós vemos que o legislador tratou de disciplinar uma ordem de vocação previdenciária. O que é vocação previdenciária? Ela é uma ordem de quem tem direito antes de quem. Ou seja, eu tenho um conjunto de dependentes ali. Nós vimos que pode ser o filho, o cônjuge, o companheiro, os pais, o irmão. Mas espera aí, se eu tenho filho, tenho cônjuge, o pai também vai receber? O irmão também vai receber? Como que fica essa situação? Todos esses são dependentes ao mesmo tempo? Aí vem a lei e vai exemplificar como que isso vai acontecer. Olha, você tem um conjunto de dependentes. Não é como antes que você podia dizer que se não fosse nenhum desses era um outro. Agora você tem um conjunto de dependentes visualizado pela lei. A lei veio e diz quem é. Ele veio e diz quem é, mas ele também tem que me dizer quem está preferencial a quem. E a gente dá ao nome disso ordem de vocação previdenciária. Essa ordem de vocação previdenciária, então, a gente vai ver que ela vem definida de um modo diferente do direito civil. Então, ela é totalmente desvinculada do direito hereditário previsto no Código Civil. Não tem relação. É uma ordem específica de direito previdenciário. E aí cumpre esclarecer o seguinte, que nós estamos dividindo essas pessoas em classes. Opa! Aí eu tenho primeira classe, segunda classe e terceira classe. Embora o artigo não esteja dizendo naquele momento que eles estão divididos em classe, mas ele vai esclarecer depois. E aí eu divido essas pessoas em classe. Quer dizer que o cônjuge, a companheira, o filho ou o equiparado ao filho, não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido, ou que tenha grave deficiência intelectual mensal ou deficiência grave. Aqui já estou com a redação sem aquela minha ponderação embaixo. Então aqui já tirei aquela parte do mais ou menos relativo, tá? O tutelado, porque ali nós falamos do filho ou equiparado. O equiparado vai ser quem? O enteado ou tutelado. O menor sob guarda tem um conjunto de situações. A gente vai falar dele especificamente no slide mais para frente, então eu não vou me aprofundar agora. O menor sob guarda já fez parte desse rol. Hoje ele não faz mais, tá? E aí a gente vem numa séria discussão se isso é justo, se isso é extremamente injusto, porque qual é o objetivo da guarda, né? Existia um problema de fraude, com algumas situações. Isso pode afetar um conjunto de outras pessoas que estão protegidas pela legislação, e o Estatuto da Criança e do Adolescente, que protege o menor sob guarda, equipara ele ao tutelado e ao filho equiparado. Então, tudo isso a gente vai ter que ponderar quando a gente chegar nessa parte. Então, veja lá. Minha primeira classe, então, tem que ser quem está mais próximo a mim. Qual que é a ponderação feita pelo legislador? Eu vou colocar na classe de acordo com a proximidade. Essa foi o critério utilizado por ele. Quem está mais próximo ao segurado? Via de regra, quem está mais próximo é aquele que mais precisa, ou seja, aquele que depende economicamente. A ideia é proteger aqueles que dependiam dele. Aí ele parte do seguinte pressuposto: a primeira pessoa que depende é o cônjuge, seja ele homem ou mulher, na nossa legislação atual, não era sempre assim, mas na nossa legislação atual, quem está mais próximo é o cônjuge. Além do cônjuge, o companheiro ou a companheira. E o filho? Aí o filho pode ser o filho, o enteado ou o tutelado. Não emancipado de qualquer condição, ou seja, ele não pode estar emancipado. Menor de 21 anos ou inválido. Então pode ser o filho não emancipado, o filho menor de 21 anos ou o filho inválido de qualquer idade, tá? E esse filho inválido ou que tenha, tá? Grave deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. O que eu estou dizendo agora aqui? Estou dizendo que esse filho pode ser inválido. Eu estou dizendo que esse filho pode não ser inválido, mas ter deficiência intelectual. Concordam que o ou, ele retira o critério anterior. Então, ele pode ser inválido, ele pode não ser inválido, mas ter grave deficiência intelectual ou mental, ou ele pode ter deficiência grave. E deficiência grave pressupõe
qualquer deficiência aqui, certo? É o texto da lei. A lei não colocou outras condições. Aí na segunda classe, ele pula essas pessoas próximas, essas pessoas que, via de regra, convivem no mesmo ambiente. E passa para a próxima. Qual que é a nossa próxima classe? Os pais. A segunda classe são os pais. Ali... Oi? Sim. Exatamente. Isso. Exatamente. A gente vai ter um slide lá para frente, em que inclusive nós vamos tratar dessa situação. Pode trabalhar, não pode, né? Pode receber, e esse salário, quanto vai ser esse salário? Quando que esse salário prejudica a percepção dessa recebimento da pensão por morte, no caso, né? Mas é exatamente isso que o Dr. Roberto falou. Para quem está em casa, o que o Dr. Roberto comentou com a gente? Ele comentou o seguinte, que quando trouxe essa figura do deficiente, ele tirou a ideia de que o filho tem que ser sempre inválido. Então, além de ser um filho inválido, ele também pode ter uma deficiência. Essa deficiência pode ser intelectual ou mental e também pode ser uma deficiência de qualquer natureza. O que vai modificar a situação desse filho ter que ser inválido, ou podendo ele, inclusive, ter uma determinada atividade. O que é muito comum, tá? Que a gente tinha dificuldade antes para comprovar na jurisprudência e que talvez agora com essa modificação acho que vai melhorar. São aquelas pessoas que trabalham justamente nos programas para deficiente. Né? Então, aquela pessoa que já trabalha para as APAES, porque tem muitos deficientes que eles não são inválidos, eles trabalham. Pessoas que são cegas, pessoas que são surdas, mas que conseguem desenvolver uma determinada atividade. E essas atividades, principalmente as APAES, elas têm vários funcionários trabalhando com essas atividades, mesmo com esses graus de deficiência. E essas pessoas vão poder lá na frente, mesmo tendo suas aposentadorias, digamos assim, elas vão também poder acumular, por exemplo, uma pensão por morte advinda de um pai ou de uma mãe, né, sem ter o problema de perder o benefício. Mais ou menos isso, né? Então, o que mais? Aí a segunda classe são os pais. E aí eu pergunto para vocês, tá escrito ali madrasta, padrasto? Essa é a primeira pergunta. Ali só tá pais por enquanto, certo? Mais para frente nós vamos ver isso. Terceira classe. A terceira classe, vocês vão ver que é muito parecida com a primeira no tocante ao filho, porque é o irmão. E todas as condições que cabem para o filho são as condições que são cabíveis aos irmãos. Ou seja, não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido, ou que tenha grave deficiência mental, intelectual ou deficiência grave, tá? Então veja, o que nós estamos dizendo aqui? Nós estamos dizendo que nós temos, em primeira classe, aqueles que via de regra convivem com o segurado. Marido, mulher, companheiro, companheira, filhos. E os equiparados aos filhos. Equiparados aos filhos são enteados e tutelados. Então, via de regra, eu tenho essas pessoas. Para os filhos enteados e tutelados, vai ter aquela regrinha ali. Tem que ser menor de 21 anos, não pode estar emancipado e tem que ter, ou que tenha, né, seja inválido, ou deficiência intelectual mental, ou deficiência grave. Essa mesma regrinha cabe para o irmão. Se o irmão se enquadrar nessas mesmas condições, ele também vai ter direito a ser dependente, tá? Então, essa é a ordem de vocação previdenciária. Aqui eu defino as classes. E aí nós vamos ver as regrinhas da classe. O que é essa regrinha da classe? Opa! Cumpre esclarecer que os dependentes da primeira classe possuem dependência econômica presumida. O que significa isso? Significa que essa dependência econômica presumida, eu não preciso fazer a prova. E em alguns casos, já foi definido pelo STF, que essa presunção é iuris tanto. Não cabe prova contrária. Exemplo, tá?
Um exemplo aqui que eu vou dar para vocês que eu encontrei num julgamento dentro do Conselho de Recursos da Previdência Social. Nós tínhamos uma filha e essa filha não conseguia fazer a prova da paternidade. Então, ela estava tentando provar a paternidade, e quando ela pegou e conseguiu fazer a prova da paternidade, já fazia lá uns 4 anos que o pai havia falecido. E uma das conselheiras do governo, que era a relatora do processo, ela negou o direito dela de receber, porque ela conseguiu fazer a prova da paternidade, conseguiu a inscrição dele, que ele ficasse com o nome dele na certidão de nascimento, isso 4 anos depois do óbito. E aí, qual foi a alegação da conselheira que representa o governo? Que ela não tinha direito, porque nesses 4 anos após a morte dele, na verdade, a vida toda, como ela não tinha pensão por pensão dele, ela nunca precisou dele. E que se ela nunca precisou dele, se ela sempre conseguiu viver com o dinheiro da mãe, ela não tinha dependência econômica e que por esse motivo ela não preenchia o requisito necessidade. Então, só para vocês verem o quanto isso é absurdo. Por quê? Porque a esposa, um exemplo aqui, ela pode receber, inclusive, mais do que o marido. E ela vai receber direito à pensão normalmente, porque independe da necessidade. Por quê? A primeira classe tem uma presunção presumida. Se eu tenho uma regra de proximidade, essas pessoas convivem junto, essa renda integrava a casa, integrava a renda do lar. Então, não há que se falar nesse caso, para cônjuge e para filho, essa presunção ela não admite prova em contrário. Eu poderia usar a frase para a primeira classe, mas não é o caso. Porque a primeira classe nós vamos ter algumas exceções a essa regra da presunção, dessa presunção que não admite prova em contrário. Então, o colega perguntou o seguinte, ele tem um caso no escritório em que o casal estava em processo de divórcio e o homem, né, faleceu. O homem veio a falecer. E daí, nesse caso, ele perguntou assim, havendo falecimento e eles já estavam separados de fato, como que o INSS tem visto essa situação? Então, como que funciona? Essa separação, essa separação de fato, né, no caso, ela não tinha ainda operado efeitos civis, porque ainda no papel eles estavam casados. Via de regra, o que a agência da Previdência Social vai pedir? Certidão de casamento. Tá? Então, isso é no dia a dia da Previdência, o que a gente verifica? Certidão de casamento. Não havendo um outro beneficiário que conteste isso, essa concessão, dificilmente ele vai ter problema. Tá? Agora, pode acontecer? Pode. Mas eu, sendo bem sincero para você, é raro. Ela já fez o pedido? Mas é porque ela deve ter comentado, né? Aí com certeza. Aí ela, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: ele obrigou ela a fazer prova contra si mesma. Isso é para o advogado, para os nossos clientes não irem procurar o INSS, né? Sem acompanhamento de um advogado. Aí eles têm a coragem de colocar na plaquinha da parede que você não precisa de um advogado, né? Porque na verdade não precisa do intermediador, é isso que eles colocam. Não, lá em Curitiba estava mais grave. Esses tempos eles colocavam não precisa de um advogado, a OAB teve que intervir. Pra vocês terem uma ideia, né, de que cada região às vezes enfrenta um problema diferente. Olha, o que eu diria nesse caso dela? É uma ação judicial simples no juizado especial, porque no caso ali eles ainda não tinham verificado a separação. Como a separação ela não ocorreu, o que ela tem que comprovar? Que ainda havia a mútua colaboração entre eles, né? Nesse caso, fazia muito tempo que eles estavam separados já? Uhum. Nesse caso é mais simples de tratar, porque ela tem todo um argumento de que, no caso aqui, o que o nosso colega citou? De que ela sofria agressões físicas, ele era dependente químico e veio a falecer, inclusive, em virtude disso.
Então, nesse caso especial, ela vai ter ali vários argumentos para o motivo em qual eles deixaram de habitar em conjunto, mas que o direito dela de alimentos, ele persiste inclusive no direito civil. O que diz o direito previdenciário sobre isso? Tá? A gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas eu vou adiantar aqui. Ele fala que mesmo que haja a separação de fato, ou até mesmo a separação judicial, mas havendo a necessidade superveniente que ela venha a ser comprovada, ou mesmo um direito que não restou formalizado por uma questão apenas de prazo, isso não vai ser o problema, porque o que ela vai fazer é prova nos autos dessa necessidade. Ela vai comprovar, na verdade, o padrão financeiro que ela tinha antes e depois, tá? Agora, o problema é se ele não auxiliava em nada, né? Aí a gente pode vir a ter um problema, por quê? Porque ela já estava separada de fato dele há muito tempo. Pode acontecer, por exemplo, não sei se é o teu caso, já vou aproveitar para um exemplo mais amplo aqui na aula. Eles já estavam separados lá há 5, 10 anos e ele não tinha nenhum auxílio financeiro para ela. Aí vai depender do caso concreto mesmo e das provas que você vai ter que produzir, tá? Mas... Desculpa, pergunta de novo que eu não entendi. Então, a pergunta do nosso colega é a seguinte: se a pessoa está separada de fato no casamento, né, certo? E aí, separada de fato, ela vem a ter uma nova união estável. Isso. Aí nós vamos entrar numa seara bem complexa, tá? Porque veja, o que eu tenho aí nesse caso? Para eu ter uma união estável, eu pressuponho que a pessoa não tenha impedimento ao casamento, certo? Aí nós vamos ter uma decisão da STJ, que o STJ vem dizendo o seguinte, que havendo a separação de fato há mais de 2 anos, eu posso sim ter condições para o casamento. É uma situação bem complicada, por quê? Porque não é o que diz a lei. A lei fala que eu preciso estar divorciado para poder me casar. O que os tribunais vêm entendendo? E aí eu vou dizer, olha a diferença entre direito de família e direito previdenciário. Eu tenho uma pessoa casada, como é o exemplo que ele deu. Ela está separada de fato há mais de 2 anos, mas ela contrai uma nova união estável. Esse concubinato é um concubinato impuro ou é um concubinato puro? Pela lei, ele é um concubinato impuro, tá? Por que ele continua sendo um concubinato impuro? Porque ele não é um concubinato impuro, desculpa, eu me troquei. Ele não é um concubinato impuro, contudo ele não é uma união estável. Por quê? Porque essa pessoa tem um impedimento para se casar. Para poder se casar, ela precisa do divórcio. Então, para o direito de família, ele tem um concubinato, embora não seja mais considerado impuro pelo STJ. O STJ diz, se há separação de fato há mais de 2 anos, esse concubinato não é impuro, mas não passa a ser uma relação legitimada na lei, porque ela não é uma união estável. A união estável pressupõe que não haja impedimentos ao casamento. Isso é o que diz o direito de família, tá? O que diz o direito previdenciário? O direito previdenciário vem, contra até uma tese que eu defendo, concedendo pensões quando fica comprovada que a separação de fato já havia mais de 2 anos. O que o direito tem combatido são as uniões concomitantes. Então, se eu tenho uniões concomitantes, um casamento e ao mesmo tempo um concubinato impuro, apenas o casamento recebe. Mas tem diversas decisões concedendo para a concubina também. Muitas. O que eu não estou dizendo, porque o que é a alegação, tá, dos juízes que concedem? Que o direito previdenciário tem que tutelar a realidade fática. E a realidade fática é que esposa e concubina dependiam daquele segurado. Eu discordo, aqui vai o meu argumento, tá? Eu sustentei no STJ e na TNU em 2009, num processo bem interessante, inclusive foi um processo que na época ele reverteu o julgamento e firmou um posicionamento da STJ. Foi um processo que eu fui até lá sustentar. E esse processo, a nossa argumentação no caso era a seguinte, nós defendíamos a esposa. Que, na verdade, o Estado
ele não pode legitimar uma situação que é proibida na lei, que é a bigamia. Então esse era o nosso argumento. Se a bigamia ela é proibida na lei, a partir do momento em que eu legitimo uma situação e eu concedo um benefício ao mesmo tempo para uma esposa e para uma concubina, eu permito, eu legitimo uma situação que é proibida, que é a situação da bigamia. Nós não estamos falando aqui do adultério, nós estamos falando da bigamia. Bigamia é crime. Eu não posso ter duas relações ao mesmo tempo. E se vem o Estado e diz, não, tudo bem, eu não posso falar no direito de família, mas aí eu venho e te concedo algo, eu estou fazendo uma outra coisa. Eu estou ferindo um contrato particular entre as partes. E aí, por um ato unilateral de vontade, eu estou mudando o beneficiário desse contrato. O casamento é um contrato civil. A esposa, quando ela se casa, ela sabe que ela está adquirindo um conjunto de direitos, né? Tem algumas modificações aí na legislação nova sobre pensão por morte, mas do mesmo jeito está adquirindo um conjunto de direitos, só muda o prazo. Mas quando eu adquiro esse conjunto de direitos, aí a minha visão, né, bem legalista da situação. Eu admito aqui que pode haver pensamentos diferentes, mas essa era a argumentação que nós usamos na época. Se ela está adquirindo um conjunto de vontades, não pode o esposo, um dos contratantes, mudar uma das cláusulas ao meio do contrato sem a anuência dela e isso modificar o direito que ela tem, que é o direito do pensionamento da Previdência Social, tá? Esse é um pensamento de direito civil de contrato, uma relação de contrato. Fora isso, a ideia da bigamia. Com esses dois argumentos, a gente reverteu na época o posicionamento da TNU, que era um posicionamento que estava em 2009, concedendo benefícios para concubinato que acontecia, que a gente fala concomitante ao casamento. Então a TNU estava com um posicionamento de conceder, ratear a pensão entre esposa e concubina. Ratear a pensão, colocando as duas em situações iguais. E aí a gente na época conseguiu reverter. Aí a gente reverteu isso na TNU, 4, 5 meses depois o STJ pacificou essa situação também, dizendo que não podia e que não era legítimo. E agora essa situação, pelo que me consta, está em repercussão geral. Tá? Então tem uma repercussão geral aguardando o julgamento para receber o que vai, para discutir o que vai fazer com esses concubinatos que ocorrem ao mesmo tempo do casamento. Aí nós vamos entrar em outras situações, tá? Então, assim, quando eu falo isso aqui, quem está em casa deve estar pensando assim, professora, está sendo injusta, porque ela está esquecendo. Eu vou dar voz para quem está em casa, porque eu já conheço as argumentações, tá? A professora está esquecendo que tem aquelas pessoas, mulheres de caminhoneiro, que não sabem que ele se casou 2 vezes. Gente, nós estamos falando aqui do concubinato impuro. O concubinato impuro é aquele que é claro, notório, que a pessoa sabe que é a concubina. Uma outra situação é o caso do casamento de boa-fé, do duplo casamento de boa-fé. Quando a pessoa lá, ele está casado no Rio Grande do Sul com uma pessoa, né? Tô dando o caso do homem aqui, não só que os homens façam isso, desculpem meninos, mas vocês serão objeto do meu exemplo. Eu não darei um exemplo usando uma mulher fazendo isso, tá? Então, tem um homem lá que casou com uma mulher no Rio Grande do Sul, casou com outra em Belém. E aí, ele é Belém, eu usei a cidade. É distante. No passado, os cartórios, não havia qualquer comunicação entre eles. Ainda hoje é capaz que a pessoa consiga casar 2 vezes. Porque o nosso sistema de informação, como é que fala? De informações públicas, ele é falho, né? Pode acontecer de nós termos 2 pessoas casadas em momentos parecidos. Eu posso ter uma que casou 5 anos depois. É injusto deixar essa pessoa desprotegida? É outra situação. Eu não estou aqui dizendo que é para deixar essa pessoa sem nada. Restando comprovada a boa-fé de ambas as partes, né? Que as partes no momento do casamento não tinham conhecimento do casamento do outro casamento, aí nós vamos ter que analisar isso por um outro ângulo, tá? A gente vai ter que analisar por uma questão de proteção social, por uma questão de boa-fé daquela pessoa que participou do casamento, tá? Mas isso é uma outra situação. No caso aqui que eu estou me referindo a esse posicionamento todo que eu citei da jurisprudência, é referente ao concubinato impuro. Concubinato impuro é aquela relação que nasce já sabendo que é uma relação marginal a um casamento legalizado, ou ainda pode haver o concubinato impuro acima de uma relação de união estável. Ele pode ter uma união estável legítima e ainda ter um concubinato impuro ocorrendo paralelamente, tá?
Então, isso foi só para a gente esclarecer ali a dúvida do colega. Continuando aqui, antes que acabe, que chegue nosso intervalo, que já me mostraram uma placa de 10 minutos. Vamos só finalizar esse slide, daí a gente vai fazer um intervalinho, tá? Então, veja, a gente viu que o próprio legislador, ele trouxe uma ordem de vocação previdenciária. Então, isso não está solto. Não é assim, eu escolho quem precisa mais. Por isso que eu fiquei mostrando tanto para vocês isso aqui, ó, essa linhazinha. Porque isso aqui vai ter quando a gente chegar agora nos casos concretos, a gente vai precisar lembrar o tempo inteiro disso aqui. Quem que é o segurado? Segurado é aquele que... Segurado é aquele que institui o benefício. Então, o dependente vai se relacionar com o segurado, mas vai se relacionar quando com o segurado? No momento do fato gerador. Então, eu sempre tenho que lembrar disso. O momento do fato gerador. O fato gerador do benefício de pensão por morte é a morte. O fato gerador da auxílio-reclusão é reclusão ou prisão. Então, isso vai importar na hora de eu saber quem tem direito desta classe aqui. Por quê? Porque eu posso ter o cônjuge receber 1 mês a pensão por morte e morrer. Poxa, mas daí tinha a mãe. A mãezinha também morava junto lá com a cônjuge que ele ajudava. Tem direito? Ah, mas foi só 30 dias que a cônjuge recebeu. A cônjuge nem chegou a fazer o pedido, ela não fez o pedido. Ela morreu. Tudo isso vai depender daquela linha que nós vimos lá. Fato gerador. O dependente é aquele que estava nessa linha de vocação previdenciária no momento do fato gerador. Cabe algumas exceções? Cabe, nós vamos ver aqui, tá? Assim, a aplicação das classes se pauta em 3 regras. Então, tem 3 regras para o dependente que vocês têm que pensar. Exclusividade da classe preferencial. Quem que é a classe preferencial, gente? Quem que é a classe de preferência? A classe 1. A primeira classe, aqueles que convivem, que têm proximidade com o segurado. Então, essa classe, ela tem exclusividade. Havendo um dependente dessa classe, exclui as classes adjacentes. Concorrência de dependentes da mesma classe. Tá, eu posso ter exclusividade da classe preferencial, mas eu posso também ter 2 pessoas da classe preferencial vivas ou existentes. Eu posso também não ter ninguém da primeira classe, mas ter 2 pessoas na classe, na segunda. Ou não ter ninguém na primeira, ninguém na segunda e ter 5 irmãos lá. Aí nós vamos ver a concorrência de dependentes da mesma classe. E o terceiro, a presunção de dependência econômica da classe 1 e a necessária comprovação de dependência das demais classes. Então nós vamos fazer um intervalo, aqui antes que ele já brigue comigo. Vamos fazer um intervalo de 20 minutos, é isso? 20 minutinhos. E aí nós vamos voltar vendo como que a gente resolve aqui os problemas dessas 3 regras. Deixa eu só fazer ouvir a pergunta antes. Pode falar. Seguinte, a pergunta do nosso colega, se o segurado ele é obrigado a declarar quem faz parte das classes dele. Não, porque hoje não existe mais isso. Espera aí, não vamos no intervalo, vamos responder isso aqui primeiro. Voltando lá no nosso slide, a primeira coisa que eu disse aqui, hoje, tá? Via de regra, o que diz a lei atual, ela fala o seguinte, quem são os beneficiários? São os designados por força de lei. Deste modo, não são escolhidos pelo segurado, são elencados pelo legislador. Houve no passado, vai ter um slide que nós vamos falar, a figura do dependente designado. Não existe mais. E mesmo quando havia, tá? Para não perder o fio da meada e a resposta não ficar completa. Mesmo quando houve, o dependente designado, ele só podia receber o benefício quando não existia ninguém na primeira, na segunda e na terceira classe. Aí é que podia haver a figura do dependente designado. E aí era aqueles casos que a gente ouvia falar de neto recebendo, sobrinho recebendo, sabe? Tinha que ser menor de 21, tinha que ser maior de 60 anos para poder entrar nessa classe de dependente designado. Tá bom? Já voltamos daqui a pouquinho.